O Léo Jardim teve um grande susto no primeiro tempo, numa bobeira ali do Barros, pediu falta e tal, um erro na saída de bola. E o Cano chutou e o Léo Jardim defendeu, botou pra escanteio. Ajeitou pra canhota, fuzilou, bateu! Casaca! É do Cria! Casaca, casaca! É gol do Vasco! E o Ryan quer mais, se manda, vai embora. Trouxe pra canhota que é boa, fuzilou, bateu, Fábio, soltou, Andrés, Fábio, Lulô, casaca! Como é bom ser Vasco! Casaca, casaca, casaca! É gol do Vasco, é gol do Vasco, gol! Na pancada do Ryan, ninguém segura a pancada do homem. O Fábio deu rebote, o Andrés Gomes disputou, o Fábio deu rebote e o Nuno não perdoou. Pega lá dentro, gol deles! E o placar? 2 pro Vasco, 0 pro Fluminense. É o Vascão na frente! Oi! Boa noite! Será que tem gol do Ryan hoje? Bom dia! Fala aí, fanático vascaíno! Alô, MC Darlan! Alô, galera! Fala aí, rapaziada, todo mundo acordou como? Ah, coisa linda! Depois de uma grande vitória, de zoações, e o futebol é feito de zoações. Chega deixando o seu like, hein? Comenta e compartilha, manda pra geral, se inscreve no nosso canal, no Fanático Vascaíno, que só cresce com a sua participação. Teve gol do Ryan, teve zoeira da letra C, teve postagem na rede social. Saber ganhar, saber perder. Esse é o futebol e esse é o maneiro, tá? Não teve nenhuma ofensa, teve brincadeira, teve zoação, sem mimimi, sem frescurada, né? Porque o futebol é isso, é a zoação. Você ganha, você zoa, você perde, aguenta a zoação. Quem não sabe brincar, não desce pro play. O Vasco fez algumas postagens, Vascomics no telão com o Fernando Diniz, Vitória Vascão, o Ryan com a letra C, o Vasco contando, né, os jogos, 156 vitórias, dizendo que o Ryan é filho do Valquimar, paixão que passa de pai para filho, porque no turno ele estava com o nome Valquimar às costas, ele fez o gol, provocou, e aí depois o jogador do Fluminense, é quem? Famoso quem? Filho de quem? Não sei quem, tá, assim, bobagem, mas tem a volta. Olha, até esqueci, chega deixando o seu like, comenta, compartilha, manda pra geral, se inscreve no nosso canal, vambora. Mas olha só, gente, vamos analisar o que foi o jogo ontem, a arrancada que o Vasco está dando no Campeonato Brasileiro, o time que tem a terceira melhor campanha do segundo turno, e já são 10 partidas no Campeonato Brasileiro no segundo turno, então é um corte bem interessante, já passamos da metade do segundo turno, e o que evidencia o crescimento do Vasco da Gama, que perde só em termos de aproveitamento para o Palmeiras e para o Flamengo, 22, 21 e 20 pontos. Essa é a campanha do Vasco. 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, assim, é um time do Vasco que vem em ascensão. Nos últimos 7 jogos, Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, Vitória, Fortaleza e ontem o Fluminense, o Vasco tem 5 vitórias. Um empate que foi contra o Flamengo e a derrota para o Palmeiras. Ou seja, em 21 pontos disputados, o Vasco faturou 16. Em nenhum momento da temporada, o Vasco teve esse aproveitamento. O Vasco já embalou 3 vitórias seguidas. Pô, tá comendo... Nunca tinha feito 3 vitórias seguidas. Terceiro jogo que passa sem levar gols, porque a defesa está num nível espetacular. Cuesta, Robert Renan, Barros, o Léo Jardim... Agora, tudo passa pelo trabalho que vem fazendo o Fernando Diniz. E eu fico muito à vontade porque questionei algumas atuações do Vasco no primeiro turno,
Mas é um Vasco pós-janela e com confiança, com os resultados, acompanhando o desempenho muito melhor. O Vasco hoje é o 8º colocado com 39 pontos ganhos. Mas não seria nenhuma surpresa se o Vasco estivesse já batendo a porta do G6 com 44 pontos ganhos. Ontem o Diniz falou isso na coletiva e ele tem total razão. O Vasco, em algumas partidas, merecia a vitória, jogou mais do que o seu adversário, mas ficou pelo caminho. Vou pegar sempre esses 2 jogos como exemplo. O Vasco vencia o Ceará em casa, jogando em São Januário, até o minuto final, quando o Paulo Henrique, o jogador da seleção brasileira, deu uma bobeira, hesitou e tal, e os caras empataram o jogo. 2 pontos ficaram pelo caminho. Lá no Barradão, no primeiro turno, o Vasco vencia o Vitória por 1-0, que teve um jogador expulso, o Mateuzinho, e levou a virada para o Vitória com 1 a menos. Ou seja, 5 pontos pelo caminho. Se você botar aos 39 mais 5, 44. O Vasco teria ultrapassado o Fluminense, ficaria colado no G6 que abre com o Bahia com 46 pontos. E Botafogo. Detalhe, nós ainda vamos pegar os 2 times. Então, assim, pontos bobos que foram deixados pelo caminho fazem falta na corrida para brigar por algo do tamanho que merece o time do Vasco, que é ali o G6. Dá para chegar? Dá. Mas a corrida agora é de recuperação. Antes do jogo, o Vasco tinha um retrospecto nos 20 primeiros jogos do campeonato, né? Primeiro turno e o primeiro do segundo turno, 20 jogos, só 5 vitórias. Nos últimos 9, são 6 vitórias. Não tem como negar que o Vasco tem crescido na temporada e num momento fundamental, porque é a reta final do Campeonato Brasileiro e na sequência tem as semifinais da Copa do Brasil, justamente contra o Fluminense, que não vive um bom momento. Venceu suando sangue o Juventude na última quinta-feira e ontem perdeu jogando poucos minutos melhor do que o adversário, que foi o Vasco. O Fluminense começou melhor o jogo. Por volta dos 20 minutos o Vasco se encontrou, 25, e aí mandou no jogo, fez o gol com o Ryan, que jogou uma enormidade, sobrou na partida. Para mim foi o craque do jogo, junto com o Coutinho, que jogou demais, gastou a bola, deu caneta, conduziu o time. Veio o segundo tempo e, diferentemente de outros jogos, o segundo tempo do Vasco, para cima, foi para dentro do adversário e aí mandou no jogo e fez por merecer. O Léo Jardim teve um grande susto no primeiro tempo, numa bobeira ali do Barros, pediu falta e tal, um erro na saída de bola, e o Cano chutou e o Léo Jardim defendeu, botou para escanteio. No mais, não teve susto. O Vasco controlou o jogo, foi absoluto, mandou no meio-campo. Sistema defensivo era uma barreira, não conseguia chegar perto do Léo Jardim. Então, assim, o Vasco mereceu a vitória, jogou com autoridade e agora olha para frente. Tem até domingo a preparação para o jogo com o Red Bull Bragantino. Não terá à beira do campo Fernando Diniz, que levou o 3º cartão amarelo, um lance até curioso, porque ele saiu da área técnica, foi lá reclamar com os jogadores do Vasco que estavam demorando a fazer a transição para o ataque, quando podia marcar logo o 3º gol e garantir uma tranquilidade. Só que ao sair da área técnica, o Wagner Nascimento falou assim, ops, amarelo, estava pendurado, não fica à beira do campo, né? Mas ele pode frequentar ali e tal, os espaços e tudo, ele pode ir para o estádio, mas não pode ficar à beira do campo, né? Red Bull Bragantino, que vem numa queda dentro do Campeonato Brasileiro, vem de derrota ontem para o Juventude, 1-0, mas é um adversário difícil. O Vasco jogou bem contra eles aqui no turno em São Januário, perdeu, né? Mas é um adversário difícil, só que o Vasco tem totais condições de ganhar lá também. Eu fiz um corte lá atrás, Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, 12 pontos, conquistamos 7. Falei, bom, agora os próximos 4 jogos, Vitória, Fortaleza, Fluminense e Bragantino. Eu falei, o Vasco vai conquistar 10, falta 1 ponto. Mas tem tudo para conquistar 12, porque o momento é muito bom. Aí depois vem uma nova sequência, que abre com o São Paulo em casa. Tem o Botafogo no Newton Santos. Então assim, o Vasco tem uma sequência de jogos para pontuar. Se você olhar para frente e fizer uma projeção, não é nenhum absurdo você dizer o seguinte, bom, faltam agora 9 jogos, 27 pontos para disputar.
Será que o Vasco conquista quantos aí, Azevedo? Eu projeto entre 18 e 20 pontos de conquistas. Agora, se juntar 18 aos 39, vamos chegar em 57. Se juntar 20, 59. Quem sabe a gente não fecha com um número redondo de 60 pontos e bata G6 do Campeonato Brasileiro. E sabe o que vai ser fundamental chegar lá em cima no campeonato? Porque logo na quarta seguinte, o campeonato termina dia 7, num domingo, na quarta seguinte tem a semifinal da Copa do Brasil. Que é outro jogo, esquece o que aconteceu ontem. É outro duelo, mas um Vasco muito mais fortalecido nesse momento da temporada do que o Fluminense. E aí, concorda? Curtiu?